de energia e amplificação na potência. Os sistemas de controle integram a sociedade desde a antiguidade e podem ser separados por sistemas de controle clássico e moderno. Técnicas de controle podem ser aplicadas em foguetes, aviões, VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados, drones, aviões, sistemas robóticos, robôs, pêndulos, comunicações, processos químicos, processos voltados para grandes e pequenas empresas, indústrias, e a teoria de controle é como se fosse uma cola que liga as engenharias, né? Ela engloba a engenharia elétrica, a mecânica, aeronáutica, aeroespacial, industrial, enfim. E dessa forma, né, peça fundamental para esse controle de sistema é o controlador ou o compensador. Ele ensina o caminho do sinal para uma resposta desejada com um comportamento satisfatório. Então, os objetivos gerais do trabalho, né, além de validar uma nova metodologia e análise dos sistemas de controle alimentado, contribui com novas abordagens sobre os conceitos, teorias que envolvem esses sistemas. O desenvolvimento de técnicas de controle está sempre seguindo um fluxo crescente de novos conceitos, designs, técnicas, ideias. Então, a pesquisa acrescenta e promove discussões de conceitos nessa área, né, complexa e brilhante. Além disso, o trabalho oferece a possibilidade de validação de uma nova interface, desenvolvida aí para a disciplina experimental de sistemas de controle realimentados da universidade. Então, os sistemas podem ser descritos como uma caixa, que a gente pode saber ou não a configuração dela, que recebe uma entrada e responde com uma saída. O processo pode ser definido como um conjunto de operações com a finalidade de que a saída e o resultado desse processo atendam às expectativas desejadas, né? A variável manipulada é a variável do sistema que sofre a ação de controle, e a variável controlada é a variável de saída. O sistema de controle atua sobre a planta, principalmente com o intuito de que a saída, né, siga o set point, que é a nossa referência. Os conceitos de entrada e referência geralmente se mesclam, né, dependendo do autor, do mesmo jeito que compensadores e controladores. Alguns afirmam que sejam diferentes e outros afirmam que sejam iguais. Então, o sistema de controle é um conjunto de dispositivos interconectados, capazes de controlar o sistema. Mas e o projeto? E o controle? As preocupações que eu devo tomar? Como que eu devo seguir? Qual é essa linha que eu sigo, né, para o meu projeto? Então, pensando dessa forma, a gente tem algumas etapas para pensar em um bom projeto. Primeiro, a gente determina os objetivos, identifica as variáveis e as especificações, depois estabelece os diagramas e a configuração do sistema, depois vem o modelo do processo, a identificação do atuador e do sensor, depois a gente define um controlador, os parâmetros dele, e depois verifica e analisa o desempenho. Com a saída, a gente pode iniciar discussões como o ganho do processo, linearidade, sensibilidade, estabilidade, funcionamento e desempenho. Se caso essa resposta, né, não for satisfatória, a gente pode repetir as etapas até que o desempenho satisfaça os objetivos. Agora vamos falar um pouquinho sobre configurações, né? Os sistemas de controle podem ser separados por configurações, e a primeira é a nossa malha aberta. A malha aberta é uma malha direta, né? Tem a entrada, a planta e a saída. Se tiver um controlador ou um compensador, a ação desse controlador é diretamente a planta. Então, não tem uma realimentação. Eu não consigo ter um retorno
da resposta do meu sistema. Então, para solucionar isso, temos a malha fechada. A malha fechada é a configuração, né, do sistema que consegue solucionar as grandes desvantagens da malha aberta, principalmente pela compensação das perturbações e correção nas falhas, né? A gente tem um retorno aqui, uma retroação do meu sistema. Então, compensa os efeitos, mede a saída e compara com a entrada. Um dos pioneiros que descreveu e estudou sobre realimentação foi o engenheiro Mayer, ali por volta de 1970. Mayer, nesse trabalho, intitulado As Origens de Controle Realimentado, identifica invenções, representações, desde os primeiros exemplos ali, muito antes de Cristo, de diagramas de blocos com realimentação, representação esquemática, modelagem, além de apresentar um histórico das invenções e aplicações de controle para os benefícios da tecnologia. O primeiro exemplo que eu trago aqui é a lâmpada a óleo, e aqui a gente tem a modelagem e depois a gente tem o diagrama de blocos em malha fechada, realimentação, e depois temos o regulador de flutuação também. Lembrando que a resposta na saída do sistema de malha fechada é comparada com a entrada, né, por meio de uma junção negativa aqui, uma soma negativa. Então, por isso que vem o termo realimentação negativa. Sabemos as configurações, agora vamos falar um pouco sobre representações. As funções de transferência aí são modelos matemáticos, ou representações matemáticas, que relacionam o sistema, né, da saída com a entrada. A saída y de S e nossa entrada aqui, R de S. Considerando esse bloco de realimentação com a função de transferência da realimentação H de S, a gente consegue encontrar essa função de transferência. Essa f de t, né, a função de transferência do sistema em malha fechada, tem a influência agora do compensador e da função H de S. A transformada de Laplace define aí a nossa função de transferência no domínio de sistemas contínuos, e as funções de transferência elas podem ser de n ordens. Aqui eu trago um exemplo genérico da função de segunda ordem. O coeficiente zeta aqui influencia no comportamento do sistema, e ele pode indicar, né, se o sistema é criticamente amortecido, superamortecido e subamortecido. Com a nossa função de transferência, a gente tem a equação característica, polinômio aí do denominador da nossa função de transferência, de malha fechada. E essas raízes dessa equação são os polos de malha fechada. E com ele, a gente consegue traçar o lugar das raízes, né? Ou o lugar geométrico das raízes. O lugar das raízes é um método muito poderoso e gráfico, né? Extremamente vantajoso. Com esse método, diversos tipos de controle e compensadores podem ser projetados, além da gente conseguir analisar visualmente, assim, com facilidade, a estabilidade do sistema. Considerando aqui o plano S, a gente tem um eixo imaginário e um eixo real. O método do lugar das raízes foi caracterizado, né, estudado e ajustado por Walter Evans, ali em meados de 50, né? Aqui é um esboço de um dos primeiros livros em relação ao lugar das raízes. O domínio da frequência se encaixa também como um facilitador para a criação de gráficos do sistema. É como se, quando a gente agora, no domínio da frequência, a gente conseguisse analisar algo em 3 dimensões. Antes a gente estaria vendo em 2 dimensões e agora começaríamos a enxergar aquilo de forma tridimensional, com adições de informações, comparamento, comportamento e desempenho. Então, a resposta de frequência diz que se um sinal de entrada ou um regime permanente para um sinal estável, se ele trafegar no sistema, né, e vai retornar um sinal senoidal,
que difere apenas da magnitude da fase, ou da amplitude da fase. Então, a frequência é a mesma, mas a amplitude e a fase podem ser diferentes. O domínio da frequência é dado pela transformada de Fourier, e agora o G de S tem uma parte complexa, né? Tem uma parte imaginária, que agora seria G de J ômega. Essas funções no domínio da frequência podem ser representadas na forma de diagrama polar e diagrama de Bode. Então, a forma polar é pelos eixos reais e imaginários da função, já a forma do diagrama de Bode é pelo módulo ou magnitude, e a fase, módulo é em decibéis, dB, e a fase é em graus. Com base no diagrama de Bode, a gente pode determinar o grau de estabilidade do sistema ou encontrar o limiar da estabilidade, né? Qual é a definição dessas margens? A margem de ganho é a variação do ganho em decibéis para um ângulo aí de menos 180. Então, qual é essa margem aí? Qual é o que eu tenho de folga para que evite que o sistema fique instável? E a margem de fase é para o ganho aí unitário, 0 dB. Até agora, eu abordei de forma bem sucinta, assim, sobre alguns dos conceitos importantes na teoria de controle. Mas fica aqui que o sistema de controle satisfatório deve ser estável e resultar na resposta conveniente que se deseja. Então, esse diagrama de blocos aqui agora tem a inserção de perturbações. O mundo real é diferente do mundo ideal, então a gente precisa considerar agora ruídos, perturbações, e o nosso sistema tem que ser capaz de atenuar e rejeitar essas perturbações. Os compensadores aí vêm como uma permissão para poder contornar esse problema, né? Solucionar esse problema das perturbações também. Então, os compensadores são os componentes que a gente projeta que permite que a resposta seja desejada. Existem muitas configurações de compensadores e controladores, como o PID, proporcional, integral, derivativo, e os nossos compensadores aqui, atraso, avanço e avanço, atraso de fase. Albert Hall, isso é interessante porque esses compensadores de atraso e avanço de fase, eles já eram utilizados, mas eles não possuíam esse nome. Quem estudou e caracterizou esses compensadores foi o engenheiro Albert Hall em 1943. O compensador em avanço de fase pode ser definido pela função com ganho, né? Um zero e um polo. E a condição para que seja avanço de fase é que o polo seja maior que o zero. Então, o zero é mais próximo da origem. O compensador em avanço de fase, ele adianta a fase, né? Como o próprio nome já diz. Ele resulta em uma melhoria considerável em resposta no regime transitório. Então, tem uma mínima variação em um regime estacionário. Ele é considerado como um filtro passa-alta e adiciona valor de ganho para compensar as necessidades da compensação pelo atraso de fase. Semelhante, né, ao avanço de fase, a gente tem o atraso de fase também, só que a condição agora é que o zero seja maior que o polo. Então, é o polo mais próximo da origem. As principais funções do compensador, as principais vantagens do atraso de fase, é a atenuação do ganho e de ruídos. Então, ele age aí como um filtro passa-baixa. Por causa desse atraso da fase, ele tem um deslocamento da frequência de cruzamento do ganho. Então, acaba tendo aí uma resposta transitória mais lenta. O compensador em avanço e atraso de fase é uma junção dos dois compensadores, de avanço e atraso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia, né? Claramente, aqui há muitas vantagens e desvantagens que eu não vou citar, de
dos compensadores e das aplicações adequadas. Mas tratando de uma nova perspectiva, né, e um dos objetivos do trabalho podemos ter uma nova abordagem para os projetos de compensadores em avanço e atrás de fase. Então, se adaptarmos àquela função dos compensadores aqui, fazendo substituições, e também se considerarmos aqui essa função de transferência com um módulo unitário e uma defasagem de menos 180 graus, fazendo várias manipulações algébricas, substituições trigonométricas, analisando o lugar das raízes, considerando os ângulos, os polos e os zeros, a gente encontra essa função aqui do polo relacionado a todos esses fatores que eu mencionei. E se a gente isolar um, a gente consegue encontrar o parâmetro desejado. Então, até agora, o que a gente viu é que projetar um compensador não é algo fácil e nem trivial. Então, como alvo aí do trabalho, a validação de uma nova abordagem e metodologia para projetar esses compensadores. Para isso, a interface foi desenvolvida aí no Scilab. O Scilab é um software gratuito, de código aberto, então científico para computação numérica. Muito parecido aí com o famoso MATLAB. Ele é distribuído gratuitamente via internet aí desde os meados dos anos 90. E o Scilab é usado em diversos ambientes, tanto industriais quanto educacionais. É uma linguagem de programação de alto nível que fornece aí um ambiente para interpretação com diversas ferramentas. Então, aproveitando essa possibilidade do Scilab, a gente adiciona bibliotecas, ferramentas, e consegue construir aí a nossa interface. A interface retorna duas janelas, e a primeira janela é a janela do lugar das raízes. Então, ao executar o ambiente, aplicar os comandos, essas janelas estão inicializadas, e a gente tem aí o nosso lugar das raízes. Já aqui, a gente tem a nossa outra janela, que é onde a mágica acontece, né? Onde os parâmetros e requisitos do projeto serão inseridos e adicionados. A gente pode adicionar o tempo de acomodação, o overshoot, especificações para o projeto são todas adicionadas aqui, como a função de transferência, e a gente pode ver que segue uma malha fechada de realimentação. Quando esses parâmetros aqui do overshoot e do tempo de acomodação são inseridos, as raízes são calculadas automaticamente. E o coeficiente zeta aqui, o ômega n também. Assim, né, essa interface, ela promove 4 possibilidades até o momento de projeto para compensadores. A interface ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ela pode sofrer alterações e modificações, além de implementação aí de outras parcelas. Na interface atual, a gente tem a possibilidade desses 4 projetos. O compensador manual é o mais simples, porque o usuário insere os elementos do compensador e a interface retorna automaticamente todos aqueles parâmetros que eu sei e o compensador e o lugar das raízes com esse compensador. Então, é totalmente manual. Se você fez um exercício, um exemplo, e projetou um compensador, você pode inserir esse compensador na área dessa interface e testar e visualizar o desempenho do seu compensador. Assim, após fazer vários testes na interface, a fim de verificar a usabilidade, né, eu fui capaz de desenvolver alguns mini passos para facilitar a utilização dessa ferramenta. Então, para o cancelamento de polos e zeros, a gente tem basicamente, assim, resumidamente, 4 passos. Primeiro, você insere os requisitos do projeto, insere a função GDS, seleciona o cancelamento de zero e polo, né, porque você quer esse tipo de compensador, e aí você analisa o desempenho. Aqui, em CS, né, que é a nossa função do compensador,
vai retornar o compensador ideal para a sua planta e para suas especificações. Ele retorna o compensador de maneira automática. Já para o compensador avanço de fase, temos aí 5 passos. Primeiro, da mesma forma, insere os requisitos do projeto, insere a função GDS, seleciona lead, que seria o nosso avançado. O nosso avanço. Depois você escolhe um ponto no gráfico, e aí, depois que você seleciona o avanço, você tem essas duas possibilidades. Ou você escolhe o ponto no gráfico, ou você escolhe o zero manual. E assim, dependendo aí do caminho que você seguir, depois a interface retorna e você consegue analisar o desempenho. Caso o desempenho não seja satisfatório, você repete e refaz os passos. Agora, para o atraso de fase, também seguindo, inserir os requisitos do projeto, inserir a função e selecionar o lag aqui, que é o atraso, você consegue inserir o erro de estado estacionário. E depois você analisa o desempenho, da mesma forma com o avanço de fase. A gente também pode simular a resposta integral do sistema aqui, para simular a resposta integral, que é o nosso step, para poder ver como é o comportamento do nosso sistema. Depois que a gente apresenta a ideia, né, agora a gente precisa buscar a validação se a nossa interface ela é válida e ela pode contribuir aí para a nossa vasta área de sistemas de controle. Então, para quantificar ou tentar atribuir um valor para essa validação, foi feito um levantamento bibliográfico e discussões. Foi feita uma pesquisa profunda em revistas, jornais, conferências nacionais e internacionais, analisando os trabalhos e a ferramenta, né? E se os trabalhos possuem ferramentas acerca do tema já desenvolvido. Foram estudados aí tentando colocar em números, né? Foram mais de 200 papers analisados, além de teses, dissertações de pós-graduação. Então, aqui eu tentei simbolizar aí uma pequena linha do tempo para poder representar que os anos em que mais tiveram influência ali no nosso tema proposto foram esses daqui. E, em alguns anos específicos, alguns trabalhos foram publicados relacionados à interface, que é o que eu vou mostrar agora. No ano de 2005, né, foi desenvolvido uma ferramenta para o design de P&D e compensador de avanço e atraso para o uso industrial. Então, aqui é voltado para a indústria e é para você também calcular o P&D, o avanço e o atraso de fase. E é simplesmente one touch and go. Então, é só você clicar e aí ele calcula o controlador. Já em 2007, a gente teve, por um congresso brasileiro, uma ferramenta interativa, né, para o aprendizado de controle. Também para projetos de compensadores, usando o lugar das raízes. Em 2014, foi feito o projeto de compensadores pelo método da frequência, também como uma interface interativa aí. Também em um congresso brasileiro. Já em 2016, internacionalmente falando, a gente teve essa interface desenvolvida para estabilidade de sistemas de energia utilizando o MATLAB e o Simulink. Por fim, temos em 2021, extremamente atual, o projeto de compensadores a partir de um ambiente de simulações, né? O uso de simulações para o projeto de compensadores. E também você insere e retorna automático. Então, conclusões. A nossa interface, ela é única. Por quê? O software que ela está usando é extremamente diferente dos outros. O software utilizado na interface é um software gratuito, livre, que disponível para vários objetivos. E todas as outras ferramentas foram utilizando o MATLAB. Além disso, apesar de o intuito, né, o background aí da nossa ideia ser parecida, que é
sim, é facilitar o aprendizado, facilitar o processo aí do projeto de controladores. As outras interfaces, apesar de ter esse background, elas são muito diferentes da nossa. Então, o nosso design também é diferente e o nosso processo, a metodologia por trás é diferente. Dessa forma, né, o trabalho ele consegue atingir todos os objetivos alcançados, também contribui positivamente, né, para a área de controle e sistemas que é alimentado, sendo um material científico com novas interpretações e perspectivas. E a gente consegue validar a nossa interface, que ela sim, ela contribui positivamente. Como o estudo deve ser contínuo, a gente pensa em trabalhos futuros. E aí, para indicações desses trabalhos futuros, temos como próximas etapas. Validamos aí as etapas iniciais, foi feito toda uma pesquisa profunda para validar a nossa interface e agora precisamos realizar os testes, simulações para garantir que para todos os casos possíveis de sistema a nossa interface seja adaptável. Além disso, né, a gente pode melhorar, aperfeiçoar a nossa interface, colocar mais compensadores, mudar o design dela e sempre pesquisando aí novas técnicas para poder utilizar na nossa interface. Sendo assim, né, encerro aqui a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos, a presença e também ao LASEC, Laboratório de Automação Sistemas Eletrônicos de Controle, pelo apoio na área da pesquisa dentro da universidade e da faculdade. Muito obrigado, Laura, pela sua apresentação. Gostaria de passar a palavra, primeiramente, a Gabriela.